Oi, gente, tá começando mais uma temporada do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. E eu tô super feliz porque a sexta temporada foi um sucesso. Nós já passamos de 8.000 inscritos no YouTube. A gente tá super feliz, aproveitando, compartilhem, deem like, compartilhem com os amigos, pra gente chegar em 10.000 inscritos até o final do ano. Mas antes de começar, lógico, os nossos super parceiros. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração e Tintas Lustol. Então vamos lá, mas antes, o que é muito bom merece bis. E está aqui de novo conosco a super arquiteta, empresária, Thaisa Bueno. Vamos repetir a dose, né, Thaisa? Bem-vinda de volta. Obrigada, um prazer estar aqui novamente, né, participando dessa temporada. E, igual você falou, para nós foi muito bom também. E quando a Daiane fez esse convite, eu falei, gente, que bom que foi bom. Foi muito bom. E quem que será agora, né? Quem que nós iremos convidar agora para a próxima? É um desafio, né? Porque eu acho que tem que ser a pessoa, assim, que tem a ver com DNA, que entrega, né? Projetos que têm a ver com o que a gente acredita também. E aí me deu um start. Agora vamos apresentar quem que vai ser. Nós estamos aqui com um super convidado. Ele já tem 30 anos de carreira. Agora eu não sei. Ele fechou a faculdade, eu acho que com 10 anos. Porque é tão gato, né? A gente está aqui com o Giovanni Borges. Muito bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui no EARCcast com vocês. É um prazer ser entrevistado com você, Dai. E tenho certeza que a gente vai ter aí momentos maravilhosos para conversar sobre carreira, sobre arquitetura e tudo mais. Não, vai ser ótimo, ótimo. E antes de começar a mesma série de perguntas, a gente quer conhecer um pouquinho do Giovanni. Você vai contar essa história de 30 anos, porque, gente, você tá muito... Esse moço tá guardado onde? Formou. Ele não envelhece. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Você é goiano? Só um pouquinho ali. Eu sou goiano, nascido no interior de Goiás, nasci em São Luís de Montes Belos, apesar de eu não ter ligação com a cidade, eu nasci lá. E aí eu sempre fui muito adiantado na escola, sabe? Então até por isso que eu tenho esse tempo todo de formado. Eu entrei na faculdade, eu tinha 15 anos, entrei na Católica. Sério? 15 anos? Em 88. Chocada. Tudo explicado agora. Chocada. E assim, a vida inteira minha de estudos, e principalmente no início da minha vida profissional, eu sempre fui o mais novo. Sempre fui o mais novo da minha sala. Quando eu entrei na universidade, eu era o mais novo que já tinha entrado na universidade naquela época. Você é a pessoa mais nova que eu conheço que entrou na universidade. Não, realmente. Aí eu faço aniversário. Eu faço aniversário em março e eu entrei no meio do ano. Na verdade, eu prestei vestibular com 14 anos. Porque aí passou. Aí eu fiz 15. Depois. Eu sou pisciano. Eu sou pisciano, exatamente. Na verdade, assim, eu não sou uma pessoa Caxias. Eu tento me entregar ao que eu faço, mas sem ser... exatamente. Sem ser Caxias demais, assim, sabe? Na escola, digamos que eu tinha facilidade de aprendizado. Entendi. E eu sempre fui muito curioso. Até hoje, eu sou muito curioso. Se eu for fazer um projeto numa fazenda, eu quero saber como é que o gado é criado na fazenda, por exemplo, entendeu? Isso é ótimo. E Giovanni, assim, a escolha da arquitetura foi desde sempre? Porque com 15 anos, a gente já tem dificuldade ali, com 18 anos, né? Decidir o que a gente quer. Você tocou num assunto muito engraçado, porque eu me lembro, quando eu era pequeno, que eu brincava de carrinho, né? Sim. E eu desenhava a minha casa, porque a gente desenha cidadezinha e tal, né? E eu desenhava a minha casa. E aí meus amigos ficavam brigando, porque eu gastava muito tempo desenhando a minha casa, né? E aí eu me lembro que minha mãe me deu um pedaço de madeira, assim, eu pegava e desenhava a minha casa no pedaço de madeira. Eu colocava a casa lá na cidade, quando eu era pequeno. Então, eu já gostava disso, sabe? Mas eu não tinha a menor noção que era arquitetura, engenharia, eu não tinha essas noções. E aí, quando eu entrei no segundo grau, devia ter por volta de 12 para 13 anos... O segundo grau você fez aqui em Goiânia ou fez no interior? Fiz no Colégio Objetivo aqui em Goiânia, lá na T2. Sei. Famoso. O famoso Objetivo da T2.
E aí eu não tinha muita noção disso, mas meu pai achou um livro que chamava Dicionário das Profissões. Eu nem sabia que esse dicionário existia. E aí, lendo o Dicionário das Profissões, quando eu li sobre engenharia e quando eu li sobre arquitetura, eu não tive dúvidas. Eu queria arquitetura. E Gente. eu nem prestei para outra coisa. Ah, é? Gente, Disciplinada, né? Já mas bom, sabia com 15 anos, estou chocada. Então, E não me arrependi de jeito nenhum. Adoro fazer o que eu faço. eu tenho certeza. E a gente quer conhecer um pouquinho do começo da sua carreira, né? Porque já são 30 anos. Conta um pouquinho desse início, porque todo mundo esquece, né, desse Você comecinho. fez a universidade e o que te despertou? Como que foi seu primeiro trabalho? Como que você começou na sua carreira? Quando eu entrei na faculdade, um amigo meu fez um projeto, quer dizer, os pais dos meus amigos fizeram um projeto de uma casa com o Haroldo, que é um professor, Haroldo Marques, professor na faculdade. Meu orientador de TG. E aí eu conheci ele, porque assim, aí começaram a construir a casa, eu tinha acabado de entrar na faculdade, aí era muito amigo meu, né? Eu conheci o Haroldo. Aí o Haroldo falou, vou te dar um estágio. Esse menino é muito curioso, vou te dar um estágio. Desse jeito mesmo. Não, você falou igualzinho. Aí, nisso, o Haroldo foi convidado na época, eu não sei se foi Coab, essas empresas de administração do Estado. Sei. E aí ele não montou o escritório dele. E antes disso, ele era sócio da Elizabeth, que era conhecido como Beth Metran, que é a Elizabeth Cardoso, né? Ela, inclusive, também já foi professora da Católica. E aí ele conversou com ela e no meu Cunhada segundo... dele, não é? Não, eles eram só amigos e foram sócios. A Elizabeth, cunhada dele, era outra. E aí ele conversou com ela e ela me contratou para trabalhar de estagiário no segundo período de faculdade. Então, já no segundo período, eu comecei a trabalhar com arquitetura. E meu primeiro projeto foi um fogão a lenha. Você acredita? Conta essa história. Isso foi uma didática muito interessante, até agradeço muito a Beth. Ela foi uma professora de vida para mim, né, de vida profissional principalmente. E ela, na verdade, me fez desenhar o tijolo para eu fazer conta, para ela ver a minha qualidade do desenho, porque eu não precisava desenhar o fogão. Então, ela fez eu fazer o fogão inteiro e contar quantos tijolos tinha, quanto que gastava de areia, quanto gastava de cimento, que tamanho que era a chapa metálica para colocar, quantos tubos cerâmicos gastava na chaminé. Todos os itens do fogão a gente teve que levantar. Então, assim, o meu primeiro projeto eu demorei, tipo assim, não lembro direito, mas sei lá, um mês desenhando um fogão a lenha, onde eu sabia te falar cada coisa que tinha no fogão a lenha. Depois de fazer isso, que ela me colocou para começar a desenhar mesmo, sabe? E aí foram 4 anos e meio, né, de faculdade, porque eu entrei no estágio no segundo período de faculdade. 4 anos e meio de faculdade, trabalhando com ela, e à medida que eu fui evoluindo, também foi crescendo minhas responsabilidades dentro do escritório. E quando eu formei, eu já tinha uma visão de mercado legal. Por exemplo, no final do trabalho, eu que fazia os contratos do escritório, então eu sabia preço de projeto, eu sabia essas coisas todas. Só que eu venho de uma família de origens humildes, vamos dizer assim. Eu não tenho arquitetos. Na verdade, eu tenho até uma prima minha que é arquiteta, mas na época, tipo assim, não tinha muita relação assim, de indicação. Não por ela não querer, não era isso, né? E aí o começo de vida profissional foi um pouco mais complicado. Mas eu passei num concurso. Você formou quando, Giovana? Eu formei em julho de 93. Eu colei grau em agosto de 93. Mesmo porque antes, não é, hoje, para tudo você pega um arquiteto, né? E antes a gente não tinha essa cultura, né? Era chiquérrimo ter um arquiteto. Era um arquiteto de luxo. Gente, imagina que vocês estão me achando novo agora. Imagina eu com 20 anos. Baby, eu tinha cara de 15. As minhas colegas de faculdade falavam isso. Então, assim, o enquadramento no mercado no começo foi um pouco difícil, devido até as pessoas não darem crédito, né? Porque, exatamente, o que esse menino aí tá achando que ele é, né? Gente, isso é tão real. Quando eu comecei a revista de casa, ninguém me dava moral, não. Essa menina, revista, foi difícil, viu? Quando eu comecei a trabalhar também na Ventura, eu fazia faculdade de arquitetura, o Haroldo foi meu orientador, e o interiores, eles não levavam tão, né? Eu falo que a gente sofria bullying, arquiteto que fazia interior. Existia um certo preconceito na faculdade. Porque tinha, naquela época, tinha os decoradores, né? E assim, na verdade, eles tinham que, para ser arquiteto, tinha que fazer projeto, né? Quem fazia detalhamento, tal. E eu entrei, o pessoal, eu começava...
aquela menina, eu falei, olha, eu posso ser igual, mas pior eu não vou ser. E eu imagino o Giovanni com 20 anos no mercado, né? Num mercado que antigamente não era igual hoje, bem novinho, o arquiteto era um artigo de suprassumo do luxo, porque até então, grande maioria, os engenheiros pegavam e já fazia tudo, né? Exatamente. Até desmistificar isso aí. Até você tocou em 2 pontos que eu acho muito interessantes. O primeiro, sobre essa dificuldade de engajamento no mercado, quando a gente é novo. E no meu caso, quando eu comecei, eu tinha amigos que eram muito ligados ao meio de confecção. E Goiânia era muito forte com confecção. O Goiânia ainda é muito forte com confecção. Goiás mas naquela época, a Avenida do 85 era assim, só né? confecção. Era só confecção. Naquela época era mais 85 do que hoje é 44, né? Exatamente. Assim, 44 nem existia em confecção naquela época. Um pouco de Bernardo Saião. E aí, como eu tinha amigos ligados à área de confecção, indústria e tal, os pais, essas coisas assim, às vezes até os próprios amigos também, eu comecei a fazer projetos de lojas. Era loja de atacado, então eu era o arquiteto das lojas de atacado. E aí eu era curioso, queria fazer as coisas diferentes, então assim, aí eu comecei a executar as lojas, aí eu tinha o meu serralheiro, eu tinha o povo que fazia, já fazia o projeto. Eu fiquei sabendo que você tinha umas 100 lojas, você já aí projetou umas 100 lojas. As lojas eram as mais bonitas, e todo mundo certo falava, mas... Olha, foi umas 100 lojas? Por aí, não só na 85, né, porque também eu tive clientes que me contrataram para diversas lojas, tinha clientes que eu já tinha feito 20 lojas para um cliente só, entendeu? Show. Não sei se vocês eram da época da Tic Buy. Tic Buy. Eu que fazia as lojas da Tic Buy, da Fritz, da MPOL, do Paulo Júnior, entendeu? Então, assim, esse começo foi muito em cima disso aí. Agradeço muito a eles, inclusive. Eles me colocaram, digamos assim, foi uma certa maneira de eu entrar num mercado... Abriram uma porta. Exatamente. É um mercado como se fosse paralelo à arquitetura. Ele é arquitetura, mas estava um pouco paralelo naquela época. Foi um nicho. Eu comecei, e aí, a partir daí que eu comecei a ficar um pouco mais conhecido no mercado, né? Com essa trajetória sua, assim, de lojas, esse olhar, você comentou, tá? Família e tal, muito humilde, e esse olhar sofisticado, foi onde que brotou isso aí, essa sofisticação em tudo? No vestir, no portar, nos projetos. Na hora que eu pego um projeto do Giovanni, independente de ser casa-cor, você vê a sofisticação no seu DNA. Isso, como que aflorou? Engraçado, que isso é algo que eu acho que está dentro da gente, né? Eu sempre tive fama, desde pequenininho, de ser o enjoado, assim, sabe? Entre os meus primos. Não tinha problema de relacionamento, mas eu era o enjoado. Eu me lembro de uma vez que viajei com os amigos para uma casa em Três Ranchos, a gente era adolescente e tal. E aí eles falam, não, se o Giovanni chegar aqui, e ver essa bagunça desse jeito, vai ser encrenca pra gente. Então, eu acredito que tá muito, tipo, é como se a gente nascesse com isso, sabe? Exatamente. Lógico que é algo que você treina, né? Sim. É um olhar que você vai apurando ele com o tempo, né? Se você não treinar isso, se você não fizer isso, se você não for atrás, se você não pesquisar, né? Eu sempre gostei de, principalmente revistas, essas coisas, né? De ler revistas, de ver fotos. Eu sempre gostei de pesquisar sobre arquitetura. É algo que realmente me atrai. É difícil até de explicar. Tá dentro de mim. Tá dentro de mim. A gente, quando tem, né, essa percepção e você já nasceu com a sofisticação, você já foi abrindo portas, um menino, igual a Daiane falou, 15 anos, já entrar para uma arquitetura que não era um mercado assim, igual uma medicina, uma engenharia, né? E essa abordagem das lojas que foi muito bom para você no mercado. Como que isso impactou depois na transição para esses belos projetos residenciais? Na verdade, o que aconteceu? Na arquitetura, assim, em si, né? Foi uma história legal, porque eu tinha um cliente que, inclusive, é meu cliente até hoje. Estou fazendo uma casa para ele agora, inclusive. E eu estava na 20ª loja que eu estava fazendo para ele. E aí esse cliente, na inauguração da loja, ele me procurou e falou, ele morava já num condomínio fechado em Goiânia, que é o Florença, e ele falou, tô fazendo uma casa, eu nem sabia que ele ia fazer outra casa, tô fazendo uma casa e tal, mas eu não tô gostando do projeto, eu queria que você desse uma olhada no projeto. E eu expliquei para ele que seria antiético da minha parte eu olhar o projeto, né? Que não era seu, teoricamente. Exatamente, falei, eu não posso fazer isso.
E aí ele explicou a situação que estava. Eu falei, olha, então é o seguinte, se você quiser, eu vou fazer um estudo para você, como você já é meu cliente, vou fazer um estudo para vocês, né? Daqui 10 dias a gente encontra, eu te mostro o que eu penso que você precisa. Se você aprovar, você vai me contratar, a gente vai fazer a casa. Isso foi minha primeira casa em condomínio fechado. 10 dias depois, sentei com ele, ele olhou a casa, foi a casa que ficou pronta, e aí fizemos essa casa no Florença. O filho dele está com 16 anos, essa casa deve ter... Bom, tem 16 anos de pronta, deve ter 18 anos de projeto, mais ou menos. Foi o meu primeiro pé para entrar em condomínio fechado. Que já é. Daí entra, já puxa outros projetos. Exatamente. Né? Aí, após isso, tem uns amigos meus que os pais deles compraram um lote no Alphaville, logo que lançou o Alphaville. O deles era no Araguaia, e o Araguaia foi um dos últimos Alphaville a ser entregues. Sim. Então, quando eu fiz a casa deles no Alphaville, a minha casa era assim, destacava entre os... Tanto era pouca casa, como realmente era uma casa que destacava. E aí essa segunda casa realmente me alavancou bastante no mercado de residências de alto padrão, que é onde eu mais atuo hoje, né? E daí você começou esses super projetos, assim, a gente falou de 30 anos, mas 20 anos, 18 anos, né, esse primeiro projeto. Quais as principais mudanças que você vê, assim, como que influenciou isso na sua profissão, né? O que você vê de... O jeito de morar, para mim, foi revolucionado, né? Sem dúvida. Para mim, ele foi revolucionado dessa trajetória até a pandemia e revolucionado de novo da pandemia para cá, como se a gente tivesse dois históricos, Nossa, né? Essa abordagem, Giovana, eu achei tão bacana, porque a gente vem falando de projeto, de alto padrão e tudo, mas eu ainda brinco. Você olha a gente não é a mesma pessoa que nós éramos há 10 anos atrás. E como profissional, você vai ter que evoluir. Eu vejo, a gente entrava, antigamente era sala de estar, sala de jantar, sala não sei. Hoje é uma sala com varanda. Inclusive, eu estava conversando esses dias que Goiânia está envelhecendo, né? 90 anos. E começaram vários projetos de retrofit, né? Retrofit. Inclusive, eu estava conversando no escritório essa semana, porque a gente tem sido convidado, né, a fazer projetos de reforma de casas em condomínios fechados, porque os condomínios fechados hoje têm 20 anos, 25 anos, né? O Viana deve estar com 30 anos praticamente, perto de 30, né? Foi isso que eu imaginei. E é uma delícia o condomínio. Inclusive, eu estou fazendo uma grande reforma de uma casa no Viana, de um cliente que ele não quer mudar para outro condomínio, é o que resolve para ele ali, ele já está entrosado lá, né? E aí, o ponto que a gente mais vê é exatamente as casas. Gente, é muito engraçado, porque as casas são todas subdivididas, e é exatamente o inverso do que a gente quer agora. Isso. E eu me lembro quando eu comecei nas casas, que aí eu era novo e tal, né? Eu queria as casas todas integradas, todas integradas. Naquela época você já queria? Eu já queria elas integradas e tinha mais dificuldade. E na atualidade, já tem algum tempo, eu já vi cliente chegar em mim e ele conversa, não, o que eu acho bacana no seu projeto, que eu fui na casa do meu amigo, alguma coisa assim, é que é tudo ligado. Todo mundo vê todo mundo, fica todo mundo integrado, entendeu? Então, isso aí já vinha desde antes. Só que antes é como se eu tivesse que insistir para isso acontecer. Ela estava amarrada. Agora é como se a pessoa me procurasse porque ela quer que isso aconteça. Está no seu DNA. Exatamente. E aí, as casas de reforma, a mesma coisa. Às vezes, inclusive, a gente lança partido de reforços estruturais para conseguir vãos maiores e conseguir, assim, adequar a esse espaço totalmente integrado. Eu até quero que você fale um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes, né? Quem quiser fazer uma reforma, como que começa? Eu tenho que fazer o papel desse cliente que não sabe nem por onde ele começa. Bom, se você tiver uma casa que você quiser reformar, a primeira coisa que eu diria é vamos atrás de todos os projetos existentes. Quanto mais projeto a gente tiver, melhor. Né? Já aconteceu, tem umas casas antigas que nem projeto tem, né? Tem muitas que não tem, mas, por exemplo, eu fui agraciado com uma casa que eu reformei agora aqui no Setor Sul, que a casa é de 1979 e o meu cliente tinha todos os projetos. Gente, eu fiquei assim, eu falei pra ele achou até engraçado, porque eu fiquei tão embasbacado de ver todos os projetos, que ele falou, tipo assim, pra mim é normal. Eu falei, não é normal, tá tudo ótimo, assim. E isso é como se fosse uma bíblia pra você seguir durante a obra, isso facilita muito a gente a fazer a obra, sabe? E a partir desses projetos, a gente consegue, então, visualizar onde é que tá a estrutura da edificação, que é o mais importante numa obra de reforma, né? E aí, dentro dessa estrutura, se você precisar fazer algum reforço, alguma coisa diferenciada, é ponto de partida
contrapartida também para o engenheiro conseguir te dar a viabilidade daquilo, o custo, essas coisas todas, né? De uma maneira geral, a gente consegue sim mexer na estrutura, mas é bom ter alguns, alguns pontos resguardados, até porque algo pode ficar muito caro, algumas coisas assim. E essas reformas, além da pessoa fazer para morar, para vender também, né? Porque isso valoriza ali o Com imóvel certeza. que vai fazer. Porque como esse jeito de morar, como a gente acabou de dizer, ele foi revolucionado. Se você for olhar casas de 20 anos ou mais, vai ser difícil de você achar uma casa que atenda ao seu jeito de morar atual. Bem difícil. Não fazer alguma intervenção que... Você sempre vai querer fazer intervenção. Ela sempre vai ter aquela sala que não está ligada com a varanda, a cozinha está separada. Níveis diferentes. Níveis diferentes, que, né, exatamente. Anos 80, as casas eram todas... Era moda aquele monte de degrau, né? Agora uma salinha, outra escadinha. Agora a gente sai igualando tudo, né? Para ver se fica mais fácil de resolver até a acessibilidade da casa, Sim. né? Então, esse tipo de solução, ele é possível, é viável, mas a gente tem que analisar principalmente com os projetos complementares. Aí, ó, gente, uma super oportunidade de negócios, viu? De projetos. Goiânia está envelhecendo, tem eu vejo um oceano, tudo eu vejo negócio, né? Um oceano azul de possibilidades. Eu achei bacana essa citação, porque eu citei vanguarda. Tudo vai, né? Tudo vai crescendo, vai mudando, mas o olhar, a gente fica sempre atento. No mobiliário, né? Tem os designers super solidificados, tem os super tradicionais, e foi evoluindo igual a maneira diferente do morar. Então, hoje nós nunca estivemos tão em alta com o design brasileiro, o novo design brasileiro. E super sofisticado também, ao mesmo tempo, a vanguarda. Você pegar um Percival Laffer, você pegar umas peças assim, foi o que o Giovanni acabou de citar, a gente fazendo uma correlação das casas. A casa do setor sul, concreto aparente, com certeza. Né? Nessa casa do setor sul, por exemplo, o projeto era tão detalhado que ele detalhava paredes que eram de tijolo furado e paredes que eram de tijolo comum. E aí, quando eu vi aquilo e quando eu vi as madeiras do telhado, o que eu fiz? Eu arranquei todas as madeiras do telhado e mandei aparelhar elas, fizemos detalhes internos na arquitetura usando as madeiras do telhado, que ficou bem legal. E as paredes que eram de tijolo comum, eu mandei descascar e deixá-las aparentes. É como se a gente quisesse valorizar a história da casa. Né? E eu acho que isso também agrega muito valor. A arquitetura da casa interviu no novo projeto dele, no novo olhar. Né? Exatamente. E a estrutura que já tinha na casa foi a estrutura que a gente valorizou. A gente valorizou essa materialidade da casa. E olha que coisa bonita, né? Tem 79 para agora, 44 anos, né? Uhum. Tijolo, que é o efeito cerâmica, que está muito em alta hoje, né? A gente tem esse aspecto de cerâmica. Natural. A gente tem as madeiras naturais. Lá eu tinha peroba rosa, madeira natural, que ficou incrível. Alguns assoalhos de madeira que a gente conseguiu manter. Alguns estavam muito comidos por cupim, mas onde a gente conseguiu manter, nós mantivemos. Então, assim, é uma materialidade que conta a história da casa, que a gente respeita aquele produto, inclusive ecologicamente falando, nós estamos respeitando a ecologia e, ao mesmo tempo, nós estamos super antenados com o que está acontecendo no momento, com o que a gente especifica de material no momento. Bacana. E isso tudo é tão bacana falar, porque essas mudanças notáveis na arquitetura, o que tem antigo, o que tem hoje, que a gente gosta de estar mesclando, ao mesmo tempo ele entrega um projeto desse. Às vezes tem uma peça, uma memória afetiva que eu sempre percebo nos seus projetos, né? No Dr. Gustavo, foi Dr. Gustavo? Exatamente. Foi? Uhum. Eu achei Nicole, ele mesmo. Super fantástico. Você vê que escritório. Nós tivemos assim, a oportunidade de estar participando. Eu fiquei embasbacada, porque ele pega a memória afetiva e, ao mesmo tempo, fica tão moderno e tão atual que eu acho importante citar que vem nos últimos, vamos falar, 30 anos de arquitetura essa relação. Exatamente. Né? Lá, por exemplo, eu tinha esquecido que você conheceu lá. Tinha aqueles armários antigos de cerejeira, com treliça de cerejeira, e as portas, cada uma de um tamanho diferente. Eu mandei desmontar ele. O que você vai aprontar com isso, Giovanni? Aí a gente fez na escada lá em cima um biombo com as portas de tamanho diferentes dos armários de cerejeira, por exemplo, entendeu? E misturamos a cerejeira com a peroba e ficou muito legal. E tem o DNA da própria construção, da casa, né? Exatamente, a história da casa tá lá. Para quem ficar curioso, vai ver no seu Instagram, Giovanni. Vai, com certeza. Ó,
Eu sempre falo, tá falando do projeto, faz um TBT pro pessoal, porque o pessoal fica curioso, né? E você também fez alguns cursos, entre eles Lighting Design. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa grande importância, né, da iluminação nos projetos. Eu fiz Light Design em Goiânia, quando o IPOG não era IPOG ainda, né? Quando ele entrou em Goiânia. E a turma era toda do Rio de Janeiro, os professores vinham do Rio de Janeiro, que era a Universidade Estácio de Sá. A iluminação, ela... o ser humano, aliás, qualquer animal é atraído pela iluminação, né? Então, assim, a iluminação, ela pinta os nossos projetos, ela valoriza os nossos projetos, assim como a vegetação, né, dentre outros itens. Então, ela é muito importante. E eu sempre gostei de entender, né? Como eu disse, eu sou curioso. Eu gosto de entender o que eu estou fazendo, né? Que tipo de luminária é essa? Como que eu vou valorizar esse facho de luz? O que eu posso usar, né? E entender de outras coisas técnicas também, de tensão, né? E outros detalhes que não vêm ao caso agora. Mas ela é muito importante para poder me dar bagagem para tomar decisões a nível luminotécnico nos meus projetos. Eu gosto bastante de estar antenado com isso. Não, bacana. Giovanni, e assim, sobre o seu estilo arquitetônico, quando você começa um projeto, é você que demanda, você tem uma equipe que te ajuda, as referências são suas do seu DNA ou do próprio cliente? Como que é essa abordagem? Bom, primeiro, eu acredito que a gente não faz nada sozinho. Né? Eu tenho sim minha equipe que me ajuda, né? Inclusive sou muito agradecido a eles. Ótimo. E eu brinco na obra, em qualquer lugar. Brinco não, falo muito sério, né? Você é bravo, Sou bravo, mas digamos que eu sou um bravo do bem. Eu gosto que as coisas sejam feitas da maneira correta. Gosto de tudo bem feito. Exatamente. É fácil lidar, só fazer bem feito. Mas eu não sou uma pessoa que não traz soluções, entendeu? Eu gosto de trazer soluções, eu gosto de pensar nos conceitos e gosto que respeitem os conceitos do projeto também. Então, assim, eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso da minha equipe, eu preciso da turma de obra, eu preciso de vocês, fornecedores, para poder estar fazendo. E quando o cliente me contrata, aliás, me contacta antes de me contratar, eu brinco com os clientes que eu não faço projeto, eu materializo o sonho. Para mim, quando um cliente vem atrás de mim, o que ele vem atrás, ele quer que eu materialize um sonho para ele. Ele não quer um projeto simplesmente desenhado no papel. Tem coisas dentro dele, tem memórias, tem vontades, tem sonhos, tem coisas que às vezes ele nem mesmo percebe quando você vai... Exatamente, quando você vai entrevistando, fala, mas peraí, mas e se for assim? Mas e se for assado? E eu sempre pontuei isso, assim, que vocês são realizadores de sonhos. Exatamente. Para mim, é exatamente o que eu sou. Eu sou um materializador de sonhos. A verdade é essa. Você chega uma pessoa que vai fazer uma casa definitiva, sonhou com aquilo anos e anos e anos, uma família, ou o escritório, o primeiro escritório, né, assim, desejou aquilo. Então, realmente, vocês trabalham com sonhos. Tem que ter um feeling, eu acho, muito aguçado, porque às vezes o próprio cliente não sabe o que ele quer. Sim. Exatamente. Ele fala, mas na verdade... Ele queria dizer, só que ele não está sabendo expressar. E o feeling do profissional de decifrar aquilo ali, apresentar algo que vá ser assertivo, igual você falou, o sonho dele, mas às vezes ele não consegue materializar aquilo em palavras, né? Exato. Eu acho isso fantástico. Isso tipo assim, é totalmente diferente. Ele pensar no sonho dele para fazer aquele sonho dele virar prático, virar um projeto, né? Então, às vezes, na cabeça dele, quantos clientes eu já tive que o sonho dele era de um jeito na cabeça dele, quando eu enxergo o projeto, ele até fala assim, não, mas eu pensei totalmente diferente, Giovanni. Aí eu começo a especificar o quarto, a sala, a posição solar, a vista, os detalhes, às vezes, eu gosto de escutar a chuva quando eu tô dormindo, então, o beiral que eu vou deixar mais na janela do quarto dele, detalhes assim que são poesia. O que a gente faz é poesia, né? É como se ele te desse palavras ao vento e você fizesse uma rima, você fizesse uma música, né? Para mim, eu encaro o meu trabalho dessa maneira. E eu acho muito gostoso essa assertividade, essa empatia, relação cliente profissional, porque a gente acaba se tornando amigo. Eu sou amigo da maioria dos meus clientes. Isso é muito sabe? É muito gostoso. Eu gosto muito de ver, sei lá, o filho dele crescer, eu ver que o filho dele vai gostar daquele quarto, entendeu? Esses dias atrás eu estava entregando uma casa
E aí o filhinho do meu cliente, ele tem 9 anos de idade, foi correndo em mim e falou: olha, muito obrigado, adorei meu quarto. Gente, olha, tem pagamento melhor do que esse? Não tem preço, né? Então, assim, para mim, eu gosto de realizar isso. Eu sou um materializador de felicidade, sabe? Adorei. O sonho dessa pessoa, eu faço questão de vestir de sonho e vamos lá. Logicamente, nós arquitetos temos os nossos, digamos assim, os nossos entraves, os nossos limites, algumas condições técnicas, né? Às vezes a gente tem algum pouco de mistura de estilos na solicitação do cliente. Eu quero até pegar esse gancho, porque a gente conversando, você considera seu estilo mais contemporâneo, né? Exatamente. Quando aparece aquele cliente super clássico, porque eu penso que o cliente, ele pesquisa o profissional que mais parece, né? Mas de repente ele gosta do Giovanni, mas ele gosta no estilo clássico. Você vai tentar convencer ele ou você vai fazer uma adaptação? Me Para conta. mim isso tudo depende. Até você deu um exemplo que eu já fiz algumas casas clássicas, terminei uma recentemente, inclusive no Florença, que foi uma intervenção numa casa que já devia ter uns 18 anos. Nós reformamos ela inteira e ela ainda virou clássica, né? Uhum. E aí eu tento entender se o cliente está realmente assertivo naquilo, né? Que é esse o estilo que ele quer, que dentro do local que a gente tem dá para fazer, né? E eu adoro conseguir materializar essa proposta que ele me fez. Então, se eu vejo se isso é possível, sim. Agora, se ele tem uma visão clássica, mas que também te mostra outra visão contemporânea, aí você vê que ele está um pouco perdido nesse meio do caminho, né? Aí eu tento andar um pouquinho mais com ele. Uhum. Se eu vejo que vai mais pro lado do contemporâneo, eu começo a mostrar opções de contemporâneo, alguma coisa assim que a gente pode fazer, ou se tiver mais pro clássico, opções de clássico. Como eu sou um arquiteto mais contemporâneo, como você mesma disse, os clientes que me procuram, eles sempre tendem a ter uma visão um pouco mais contemporânea. Sempre, geralmente, acho que 90% dos casos são assim, né? É o que a gente fala assim, de definir um nicho, tanto público alto padrão, quanto ser contemporâneo, clássico, enfim. Mas me permite uma parte. Para mim foi desafiador fazer essas casas clássicas e eu adoro desafios. Porque eu acho que faz a gente crescer, né? Eu tive que estudar para fazer isso, né? Então você vai estudar, você vai ver o que é legal para você usar naquilo ali. O clássico é muito cheio de ritmos, proporções, eixos, né? Te tira da zona de conforto, exatamente, né? E quem é assim, eu sei. A gente não quer estar na zona de conforto hora nenhuma. E esse leque, essa gama de clientes, Giovanni, os trabalhos prestados e tal, foram de indicações, de redes sociais. Como que você enxerga esse sucesso numa profissão que tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Então, às vezes, passa na porta de uma casa, gosta, pergunta, ou pelo próprio seu Instagram. Como que você acha que esse sucesso veio aflorar durante toda essa trajetória? Para mim, o principal tem muito a ver com a própria trajetória. Como, digamos assim, de 18 anos para cá, como nós estávamos falando, eu entrei muito na arquitetura residencial de alto padrão. Para mim, a cada casa que eu fazia, essa casa, geralmente a gente faz casas de condomínio fechado, que é a casa que o pessoal gosta de receber e tudo mais, e aí vai outras pessoas nessa casa, acaba conhecendo e assim por diante, né? Então, assim, para mim o que mais alavancou o meu crescimento foi exatamente o fato de ter feito casas que funcionaram com pessoas que iam dentro dessas casas e gostavam das casas. É lógico que hoje em dia, por exemplo, a mídia social é de extrema importância, né? Igual você falou agora, né? Vai estar lá no seu Instagram, né, o produto. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. A gente quer saber tudo aqui do Giovanni, das redes sociais, do marketing, mas pode continuar. Vai ser depois da vinheta. Então, geralmente, por exemplo, se você vai comentar, se você vai numa casa minha, foi o Giovanni que fez. Você vai entrar lá no seu Instagram e você vai olhar o que o Giovanni fez, né? Então, eu acho muito importante as mídias sociais, eu acho muito importante esse tipo de publicidade, mesmo eu não sendo um arquiteto completamente antenado com as mídias sociais de hoje, né? Mas acho que você falou que você teve muitas indicações, né, no decorrer dos anos. Exatamente. Assim. O que aconteceu comigo muito foi, eu faço uma casa e aí o primo do dono daquela casa quer fazer uma casa. Relacionamento. E aí acabo fazendo, agora mesmo eu acabei de terminar um projeto de uma casa para um casal. E aí esse casal falou para mim, não, o meu pai tá querendo fazer uma casa, o pai do marido tá querendo fazer uma casa, agora eu já tô começando a fazer o projeto da casa dos pais, então
entendeu? Esse casal, inclusive, queria comprar uma casa. Aí o que eles falaram para mim? Giovanni, depois que... Eu até brinquei, você tinha que ter me falado antes de vocês me contratarem. Giovanni, a gente estava olhando casa para comprar porque eu estava com preguiça de construir, que é muito complicado. Aí fomos olhar uma casa, gostamos da casa. De quem que era o projeto? Do Giovanni. Mentira. Fomos olhar uma segunda casa. Fomos olhar uma segunda casa. Gostamos do projeto também. Estava à venda. De quem que era o projeto? Do Giovanni. Gente, você Giovanni. Quem que é esse Giovanni? E aí, a mãe dele mudou pro Florença, alugou uma casa lá no Florença e mudou pra lá. E a senhora que tava andando no Florença vira essa tal dessa reforma dessa outra casa que eu falei que eu acabei de entregar lá. Na hora que eles viram a reforma da casa, que vira a placa na porta, era o meu nome. Então, assim, tem muito a ver com essa... a pessoa visualizar o seu trabalho, ela entrar dentro do seu trabalho, ela viver a casa, ela andar ali dentro. Então, isso para mim faz muita diferença. A maioria absoluta dos clientes que me contratam hoje tem algum elo de ligação com o meu histórico. Algum elo, ou ele é amigo de alguém que já fez um projeto comigo. Eu diria que, assim, 90% dos meus clientes têm esse tipo de ligação. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque a pessoa ficou satisfeita. Não. Porque senão não teria essa indicação. Não é o melhor resultado? Com certeza. É fato. Porque, você vê... O cliente que fez não sei quantas lojas, que passou futuramente, depois foi para um apartamento, que depois foi para uma casa em condomínio, e assim sucessivamente, de uma pessoa chegar aleatório, escolhendo uma casa, e coincidentemente encontrar naquilo ali e resolver. Nossa, eu achei isso... Exatamente. Não, eu também achei fantástico. Esse depoimento dela, eu nunca tive de nenhum cliente. Não, é um Foram 3 casos. Bom. Eu falei, nossa, realmente, né? Agora, no nosso mundo atual, prova social. Giovanni, até pegando, não sei se esse casal era mais novo, mas adaptação à nova geração, assim, você já fez projeto dos filhos desses clientes, tem alguma mudança nessa nova geração? E como você se adapta? Você está até tocando no assunto de nova geração, porque antigamente meus clientes eram todos mais velhos que eu. E agora eu sou mais velho que muitos dos meus clientes. Mas é muito legal, porque eu acho que a jovialidade até nos renova, Sim. né? Então, assim, e eu vejo, por exemplo, às vezes um casal mais novo e tal, às vezes a esposa não tem tanto lidar com a casa, principalmente se vai mudar para uma casa maior. Então, assim, a gente consegue assessorar ela, a gente consegue entender como funciona a casa. Ensiná-la com essa gama de experiência. Exatamente, né? Você vai precisar de mais ambientes de apoio por causa disso, ou por causa daquilo. Quando você for receber, como é que você vai resolver o lixo da sua casa? Diversas coisas que eu acho que o tempo vai nos agregando valor, e essa miscigenação de gerações, para mim, ela só nos melhora, ela só nos faz melhor. Enriquece, né? Exatamente, só nos enriquece. Eu sim já tive clientes que fomos fazendo tantos projetos que eu comecei a atender os pais. Aí nisso o filho casa, eu já fiz a casa do filho, entendeu? E assim por diante. Já fiz o apartamento da filha, de um cliente meu que eu fiz o apartamento deles. Inclusive agora estou fazendo um outro apartamento que eles vão mudar. E eu fiz a casa pro filho e fiz o apartamento da filha que casou. Bom demais, gente. Pensa. Vai atendendo as gerações, né? Coisa o outro agora, esse casal mais novo, atendi os filhos, né? E aí agora eu vou atender os pais do marido. Não, né? e o mais bacana deve ser assim, esse acompanhamento de todas essas fases, né? Gente, Tá, e as crianças nascendo, e você faz os quartos e assim... Daqui a pouco você já tá fazendo um projeto a casa do Florença, eu falei pra vocês, a minha conta é que eu fui no aniversário do filho do meu cliente. Eu vi ele nascer. Ele fez 16 anos. Aí, Nossa, gente. E as lojas caminham juntas das casas ou deu uma diminuída? Como que foi? Eu era muito focado, até por conhecer as pessoas. As lojas que eu falo assim, arquitetura comercial em Exatamente. Si, né? Esses projetos meus comerciais eram muito focados no segmento de atacado de confecção. O atacado de confecção, ele mudou um pouco a moldagem de trabalho. Ele passou muito mais para representante do que ter lojas de atacado. Então isso aí meio que mudou um pouco o mercado. E eu, proporcionalmente a isso, também fui crescendo no mercado de arquitetura de alto padrão e diminuí a quantidade de lojas. Ainda faço algumas lojas hoje, né? Eu tenho cliente, por exemplo, a Danila Guimarães, é minha cliente, né? Maravilhosa, inclusive. Linda, case de sucesso. Gosto de participar disso, eu gosto de fazer, mas até o nível de procura de clientes hoje é um pouco menor, e se eu tivesse que atender uma demanda muito grande de loja, eu infelizmente não daria conta de atender, porque eu também não tenho um escritório muito grande e nem quero ter.
tudo posicionamento, nichado, né? Exatamente. Posicionamento. Você quer atender um alto padrão com mais exclusividade. Exatamente, Né? E isso isso é o tem que um eu penso. preço e um valor, né? É sobre isso. É sobre isso. Gente, a conversa tá maravilhosa, mas agora eu vou chamar a vinheta da Roca Cerâmica e da Versata Acabamentos e depois a gente volta. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. Giovanni, agora vamos falar de posicionamento de marca. No decorrer de tantos anos, como que você foi... Quais suas estratégias? Como que foi seu posicionamento com tantas mudanças, né? A gente viveu um mundo totalmente ali analógico e a gente faz essa transição para o digital. Como que você conseguiu manter essa marca Giovanni Borges? Na verdade, quando eu comecei o meu escritório não tinha o meu nome, chamava-se Íntegra. Não sabia. E eu percebi com o meu amadurecimento pessoal e profissional que eu tinha que vender o meu nome, era a minha marca. Principalmente se eu queria criar, né, uma identidade tão forte e tudo mais, né? Então, há uns 15 anos, mais ou menos, 18 anos por aí, foi mais ou menos quando eu fiz a linkagem de área comercial para a área residencial, né? Quando eu fiz essa mudança. Eu passei a assinar Giovanni Borges Arquitetura, e foi mais ou menos junto com o Instagram, com essas coisas todas, né? E a gente começou a investir nesse posicionamento de marca um pouco mais pessoal, vendendo a minha identidade Giovanni Borges e a minha identidade que eu gosto de aplicar nos projetos, que eu gosto de materializar, usar ela para materializar os sonhos dos clientes, né? Essa posição vem muito forte nas mídias sociais. Antigamente a gente também tinha algumas publicações de arquitetura, né, que eram interessantes, exatamente, que a revolução da internet, da mídia social meio que engoliu isso de uma maneira muito rápida, a gente teve que se adaptar, né? E para mim, assim, mais uma vez, eu volto a dizer que para mim o maior posicionamento de marca que eu tive foi produto entregue. Foi a gente ter as coisas que a gente faz, os projetos que a gente faz, né, de uma maneira bacana, de uma maneira que as pessoas gostavam, e aí elas acabavam indicando para as outras e elas recontratando a gente para poder fazer os trabalhos. Eu tenho que concordar com você, que esse é o posicionamento mais forte. E assim, Giovanni, nessa carreira, né, nessa perspectiva que a gente vem fazendo, seu nome hoje, quando a gente fala assim dos principais profissionais, os mais fortes do estado, seu nome sempre é citado entre os primeiros. Isso é muito gratificante e toda essa linha, essa trajetória que você nos contou, o que te marca? Qual que foi assim, o divisor de águas daquele projeto que marcou sua carreira hoje? Para mim, divisor de águas foram exatamente esses dois projetos que eu citei, né? Que foi a Casa no Florença, né? Ela, digamos assim, ela abriu as portas do mercado de alto padrão para mim e depois o Alphaville, que realmente, vamos dizer assim, terminou de abrir as portas completamente, até porque ele era o condomínio da moda, né? Quando lançou o Alphaville, era né? Todo mundo queria ir para o Alphaville e tudo mais, e assim, mal lançou, eu consegui ter uma casa lá dentro. Então isso para mim foi realmente um divisor de águas e ele me pôs para ter um olhar um pouco diferente. Quando eu comecei a entrar nas casas, eu comecei a andar nas casas, olhar as casas, eu invadia obras. Curioso, olha só. Eu ia para o Alphaville, se eu ver uma placa de um arquiteto que eu gosto, gente, eu invado a obra mesmo, porque eu adoro ver o pensar diferente, eu adoro ver como que a pessoa resolve, às vezes, o mesmo problema que eu tenho, resolve de uma maneira completamente diferente e bem resolvida. Sim. Não é porque é diferente da minha que é mal resolvida. Essa troca é muito legal, né? É muito bacana. Inclusive, quando você fala, por exemplo, que eu sou lembrado dentro de profissionais, eu tenho colegas aqui de arquitetura que eu acho incríveis, eu admiro eles demais da conta, e que bom eu ser lembrado perto deles, porque para mim eles só me agregam valor. Então, assim, essa virada de chave, ela para mim foi muito nesses momentos, né, nesses dois pontos, nesses dois momentos, que deve ter sido em torno de 2 anos de diferença um do outro, onde a gente entrou nesse alto padrão de verdade, passou a construir casas, eu comecei a estudar projetos, estudar como que funciona a casa.
casa, a máquina de morar, vamos dizer assim, né? Acho que a gente tem que entender muito bem dessa máquina de morar e fazer ela ter um contexto agradável, suave, poético, né? Materializador do sonho. E eu acho a poesia em si, igual ele falou do beiral, da chuva, aí você vê os bons. Porque não é qualquer um que sabe imprimir isso aí em projeto. Você imprimir isso aí, às vezes num detalhe, é uma coisa, mas em projeto, pra você ver o resultado lá na frente, isso, sem dúvida nenhuma, Giovanni, é para os bons. Obrigado. E, Giovanni, a gente entrou em posicionamento, falando de marketing também, e a gente conversando no telefone. Eu só converso um pouquinho, tá? Porque eu não recebi o release dele. Falei assim, vamos trocar uma ideia? Eu faço meu roteiro. E daí a gente conversando, você falou assim que ainda acha assim, você não conseguiu ainda pegar e fazer um trabalho em cima das redes sociais, né? E que hoje é um super canal de vendas. Mas mais do que vendas, a parte de posicionamento também. E tudo isso que você está contando para a gente, né? É muito... Hoje é chamado de prova social, né? Então, assim, é muita prova social. São muitos clientes satisfeitos. Você não acha que vale a pena, assim, investir no online aí para fortalecer, não no sentido de vender mais, mas de fortalecer ainda mais a marca Giovanni? Sim, com certeza vale muito a pena investir no online. Assim como eu penso que é muito importante nos respeitarmos como somos, né? Eu vejo e admiro diversos colegas meus profissionais, não vou nem citar o nome de um porque são muitos, né? Que eles conseguem ter esse engajamento social de verdade, eles vivem esse engajamento social. Eu, por exemplo, se eu estou numa loja escolhendo produto com cliente, às vezes eu me mergulho tanto com aquele cliente que eu esqueço de fotografar, de fazer o post, de fazer um story, entendeu? Mesmo. Tem muito a ver. É muito difícil. A gente tem que andar com uma pessoa Exatamente. 24 horas. Porque ou você dá atenção pro cliente e faz tudo, ou você realmente é uma dificuldade para todos nós. E nesse ponto, eu prefiro dar atenção para o cliente. Para mim, assim, se o cliente me contratou, ele tem minha total atenção. Eu gosto de estar, sabe, sempre antenado com ele, tá entendendo qual que é o problema dele, por que ele não gostou daquilo. Às vezes eu tô escolhendo alguma coisa, pelo olhar da pessoa, você já fala, opa, você não gostou? O que aconteceu? Então, assim, eu gosto de me entregar muito a esse momento. E aí, nesse ponto, eu acredito que a minha característica não é uma característica que se enquadra tanto. Apesar de eu poder falar sobre arquitetura, estamos aqui conversando, eu adoro falar sobre arquitetura, então se quiser conversar sobre isso, a gente conversa sem o menor problema. Um outro ponto que eu acredito que viabiliza muito a mídia social é produto entregue. Porque hoje, para mim, o que valoriza muito o meu trabalho eu tenho obra pronta. Você vai entrar no meu Instagram, você vai olhar coisa, você vai ver, você não vai ficar vendo maquete eletrônica. Sim. Você vai ficar... Não tô aqui criticando a maquete eletrônica, ela é ótima, maravilhosa, representa muito bem os projetos, né? Uso isso, né, como artifício, mas você vê produto pronto é diferente. E produto pronto mostra conhecimento técnico, mostra uma série de outras coisas que eu penso que agregam muito valor também. Agrega demais. E assim, essa mudança do impresso para o digital, você tem condições de mostrar esse projeto pronto de forma muito mais detalhada, né? Porque assim, lá nas revistas a gente tinha 3, 4 páginas, mais ou menos, que vão, três fotos, 4 no máximo, né? Hoje você consegue fazer um vídeo muito bem produzido, você consegue fazer várias fotos, porque você tem ali o carrossel de 10, né? Você consegue mostrar com mais detalhes isso daí. Com certeza, inclusive a nível de projeto, né? Os programas de 3D, de visão 3D estão aí para a gente poder fazer isso. Gente, são suporte. Voltando ali no projeto pronto. Eu acho que o projeto executado, a gente aprende muito, a gente erra muito com algumas situações, com os erros a gente aprende mais ainda, né? Durante a execução, gestão, você já engajou por essa área também? Gestão de obra, execução de obra ou não? Só fica no projeto? Como que seria isso aí? Eu também tenho uma pós-graduação em gerenciamento de obras, eu fiz pela Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharia de lá. Quando eu comecei a carreira, que a gente falou das lojas e tudo mais, eu comecei a ficar ligado à parte de execução das lojas. Então, eu trabalhava com projeto e execução. Inclusive, quando minha empresa não era o meu nome, é exatamente porque ela trabalhava como construtora, vamos dizer assim. Construtora de lojas, dessas coisas. Não trabalhava com construção de casas inteiras e tudo mais, exatamente. Então, assim, eu sempre me engajei muito no processo construtivo. Eu fiz a pós-graduação nessa área e eu gostava muito e gosto até hoje de entender como as coisas são feitas, né? Tem a ver com o lado curioso também, né?
E eu penso que isso me dá um suporte muito grande para soluções técnicas de problemas de obra e projeto. Sim, Eu sim. entendo como as coisas são feitas. Eu gosto de entender como que o engenheiro calcula aquilo ali. Porque para pensar na arquitetura, eu tenho que dar solução Sim. para ele, né? É lógico que assim, eu não vou dar a solução completa de estrutura, mas eu vou falar, ó, tô pensando na estrutura dessa maneira e tudo mais, e somamos os nossos conhecimentos com os profissionais complementares, né? Nesse todo, carreira, projeto, gestão de obras, detalhamento de interiores, casa-cor, mostras, nisso tudo, o que você amarra mais a sua paixão ou é no todo? Como que você vai nesse perfil? Gente, é tanta coisa bacana que acontece na nossa vida e na nossa carreira que fica até difícil de eleger e a gente fica com receio de falar uma coisa e desmerecer uma outra que pode ser tão boa quanto. Na verdade, para mim, é uma somatória. Porque a arquitetura ela tem vários braços, né? Vamos falar assim, um completa o outro. Então, exatamente. Não tem jeito de ser... Por exemplo, a gente falou sobre as casas que me alavancaram no mercado, né? Eu sempre fui um pouco assim com casa-cor e tudo mais. Agora, eu sou muito grato também à casa-cor. Foi lindo, né? Porque, tipo assim, ela me deu um posicionamento de mídia muito interessante. Eu acho que a casa-cor, ela coloca você muito mais visível pro mercado, uma né? garagem que você fez. Uma garagem, né? É porque eu não consigo lembrar assim, mas eu lembro dessa garagem. Tudo que ele faz Então, assim, eu acho que essa pergunta sua, ela é respondida com a somatória de tudo que você perguntou. Cada coisa, cada detalhe desse, cada mostra, né, vai elevando o seu valor, vai agregando valor, né? Isso, vai somando no todo, né? Nos dando mais relacionamentos, né? E o que é a nossa vida, se não a soma dos nossos relacionamentos, com certeza. né? E até pegando esse gancho, são muitos anos, você acabou de falar, muitas histórias, né? E a gente gostaria de saber também alguns desafios, assim, os maiores desafios, algumas histórias que realmente marcaram e influenciaram na sua carreira. Bom, para mim, eu costumo brincar no escritório que o meu maior desafio vai ser o próximo. Tão real. Eu lembro quando a gente finalizava um EARC, o pessoal fica, nossa, o que será que eles vão fazer ano que vem? Nossa, eu dava frio na barriga. O que eu vou fazer? É exatamente isso. Porque eu acho que a gente é movido ao novo, ao diferente. Assim, a nossa profissão tem muito a ver com isso, né? Eu tenho que pensar de uma maneira diferente. Igual eu falei, se um cliente meu me contrata pensando que a casa dele, sei lá, vai ter quarto para direita e sala para a esquerda, e eu entrego o quarto na frente e a sala para o fundo e provo para ele que aquilo é legal, isso é um desafio. Até o provar para ele é o desafio, né? Agora eu acabei de terminar o projeto de uma casa que começou a construir, que eu queria que a sala inteira fosse um vão sem pilares. E a gente conseguiu 15 metros de vão numa casa. E aí, quando eu planejei o projeto, eu já planejei o projeto fazendo um vão com um balanço, que o balanço contrabalanceia o vão, tecnicamente rápido aqui falando. E aí, quando eu entreguei pro engenheiro estrutural e que ele me falou que dava, porque eu até falei para ele, se precisar, a gente bota um outro pilar aqui, ó, mas eu queria ver o vão inteiro. E ele falou, vai passar por causa do seu balanço. Então, isso para mim são os desafios. Os desafios, para mim, eles estão a cada momento na nossa carreira. Né, exatamente. Cada sabe? um a gente Por exemplo, falamos da casa clássica que eu tive que fazer, que eu tive que estudar. Sim. Foi um desafio. Me dava frio na barriga. Será que eu estou escolhendo certo? Né? Uma vez eu contei para minha cliente, que inclusive é minha prima, prima maravilhosa. Manda um beijo para ela. Beijo, Xandinha. Então, assim, eu contei para ela, eu falei, nossa, eu não imagino o tanto que eu fiquei inseguro quando eu escolhi isso. Ela falou, nossa, para mim tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas a gente fica, né? Não é porque nós temos o domínio, tudo, que a gente não fica inseguro. E eu acho que é exatamente esse incômodo, esse frio na barriga que faz a gente ir para frente, que faz a gente crescer. Sim, a crescer gente e se desafiar, assim. né? E treinando o olhar nas viagens, né? Nessa gama, eu falo que nossos congressos são as viagens, são as experiências, porque em cada situação, tudo que você olha, dali você tira ideia, você cria um detalhe diferente, uma coisa diferente. Exatamente. No todo, o meu olhar para o Giovanni Borges é um olhar, tipo assim, de admiração, que eu acho você, assim, no seu projeto, muito cosmopolita. Cosmopolita que eu falo, assim, em todos os sentidos. Você entrega, você tem o seu DNA. Ao mesmo tempo, ele é, como que eu falo? Ele é arrojado, ele é moderno, ele é rústico, que você tem uma pegada, às vezes, mais industrialzona, um detalhe mais rústico, que você, naquela mistura ali, você fala, nossa, mas
olha o tanto que ficou bom. Eu não imaginava isso dessa forma. E no todo faz um sentido que você fala assim, não, isso aqui é do Giovanni Borges. Igual a cliente falou, mas essa casa é do Giovanni Borges, essa casa é do Giovanni Borges. Vai tendo uma identidade, Vai criando a sua identidade. Mas essa identidade é super importante, né? Assim, quem atende todo mundo, eu falo que não atende, que não marca, né? Você consegue marcar ali. Tem muita gente que brinca da minha risada também, que é a minha identidade, né? A risada é melhor. E, Giovanni, assim, se você fosse dar um conselho, tem vários novos profissionais nos assistindo, se você fosse dar um conselho ali no início de carreira, o que você não faria, o que você faria, você pode dar um pouquinho aí de alguns conselhos. Com certeza, com o maior prazer, inclusive. Muito bom. Bom, para mim, o que eu acho mais importante hoje é engajamento com o mercado. Eu visualizo principalmente em Goiás, assim, um pouco Brasil, se a gente for olhar, né? A gente tem um estudo, um ensino de arquitetura que ele está deslinkado com o mercado. Então, eu acho que se eu estivesse fazendo arquitetura, se eu estivesse começando a minha carreira, a primeira coisa que eu ia tentar o que eu tiver que fazer, eu vou fazer e me entregar para eu me engajar com o mercado. E realmente ir atrás do que você se apaixona, né? Se você gosta, sei lá, se você gosta de loja, você vai atrás de loja. Se você gosta de design de interiores, vai para a área mais de design de interiores. Mas o mais importante é você saber como funciona o mercado, para que lado o mercado vai andar, né? Logicamente, na atualidade, a gente tem aí inteligência artificial, né? E esses programas de visualização 3D que estão crescendo cada vez mais. Mas que eu acredito que a gente falar nele é quase que chover no molhado, né? Então, hoje, a inteligência artificial é forte, a visualização 3D, que também tem a ver com inteligência artificial, também é muito forte. E as duas somadas também vai ter a ver com você se enquadrar ao mercado. É o que eu mais sinto falta, é o que eu mais vejo quando eu vou analisar um currículo, quando eu vou fazer um teste, quando eu vou conversar com alguém que é recém-formado. Eu acho que falta essa linkagem com o mercado profissional. E você acha que para eles hoje é muito mais fácil? Ou não? Não acho que seja muito mais fácil, sabe? Porque assim, são muitas tecnologias e tal, mas isso gera uma dificuldade também, né? Tudo à mão. Eu acho que é um pouco mais fácil. Com certeza, o fato de você conseguir evoluir, desenhar isso tudo no computador e tudo mais é muito bom. Agora, eu, por exemplo, eu que sou old generation, né? Eu brinco, eu sou o dinossauro. Eu falava old generation, agora eu falo experience generation. Por exemplo, eu tenho que entender de desenho, né? Dias atrás eu tava conversando com um colaborador meu, que inclusive é muito bom, e que ele estava com dificuldade de fazer tangenciamento de curvas. E a gente ensina em geometria tangenciamento de curvas. Então eu sei fazer tangenciamento de curvas, porque eu aprendi em geometria. E ele, no computador, tinha dificuldade de fazer tangenciamento de curva, porque ele simplesmente vai colocando algo redondo perto de algo redondo, não respeitando os dados geométricos daquilo ali. Então eu vejo Exatamente. Então eu vejo que essa bagagem de formação nos dá diferença, né, de até saber como que vai executar até o desenho daquilo ali para depois poder conseguir fazer, né, na parte prática, né? E agora, por exemplo, curva está totalmente em alta. Tudo orgânico. Então aí você vai fazer algo orgânico e algo curvo sem saber fazer tangenciamento de curvas? Não tem como. Eu sou leiga, gente. Eu tô aqui entendo por cima, que são 2 arquitetos, tá? Eu não sou arquiteta. Inclusive, estão me chamando arquiteta da comunicação. Que bacana, né? Arquiteta da comunicação. São 8 anos dedicados à comunicação, né? Arquitetura e decoração. E a gente está no finalzinho, Thaisa. Tem mais perguntas? Não, delícia. Tá sendo bom para você? Com certeza. Muito bom, muito bom. Não, a minha admiração é imensa. A Daiane, né, a gente fez uma temporada e ela me ligou um dia, vamos fazer de novo? Eu falei, vamos. Eu encontrei o Giovanni e falei, Giovanni, vem cá. Ela me falou, você aceita? Porque eu acho que vai dar, Beth, o seu DNA, o seu olhar, que a gente, né, acredita, que a gente oferece. O Giovanni é um parceiro de muitos anos, né, Giovanni? Muito amigo do Daniel, meu diretor. Então, mais de 20 e tantos anos ele é parceiro da Ventura Casa. E a admiração é recíproca e mútua de nós por você. Obrigado. Quando eu falei para a Daiane que era... Ai, que show! Adoro! O Giovanni tem muito tempo que a gente não se via, né? Tem muitos anos. Eu fiquei mais low profile e uns 4 anos depois que eu encerrei o ciclo da de casa ali em 2017.
te vi muito nos eventos, nos super premiações. Aham. E aí, me conta, o que que você acha dessas premiações? Vamos pegar um pouquinho Vamos. a gente aproveitar aqui. Com certeza, sempre muito bacana, Bacana. né? Quem não gosta de ganhar premiação, né? Aham. Então isso é muito legal, é muito bacana. Eu acho que valoriza a nossa carreira. É como se fosse uma espécie de valorização da nossa dedicação profissional mesmo, né? Como se fosse, não, É a uma valorização da sim. nossa dedicação profissional. Eu acho que isso é fruto do trabalho, né? Fruto de você tentar entregar o máximo e sempre tentar fazer o melhor para os seus clientes, para os seus projetos, né? Com seus fornecedores, com seus colaboradores também. Com certeza. Então eu via muito. Então acabou que eu te acompanhei um pouquinho. E quando a Thaisa me falou, eu falei assim, ele é ótimo. Gente, agora eu tô impressionada que você não envelhece. Não, e sempre muito discreto, muito sofisticado, muito seleto, No profile. as amizades. E isso é uma estratégia de marketing. Não, Sem e pensar. eu acho super chique. Ai, gente, o papo tá muito bom. Estamos chegando ao fim. Giovanni, se você pudesse deixar você gostaria de falar alguma coisa para os nossos ouvintes? Enfim, assim, como foi essa experiência para você de participar aqui do ERCCast? Bom, eu gostaria de agradecer de estar participando dessa experiência, né? Quando você me convidou para o podcast, né? Quando a gente falou sobre o podcast, eu já fiquei um pouco assim, porque a gente parece para uma câmera, para um microfone na frente, a gente fica um pouco... Eu sei disso. pouco desconfortável, mas esse desconforto é legal. E que bacana esse bate-papo, que bacana a gente poder estar com esse momento, né? Trocar essas ideias tão interessantes a nível de arquitetura, de decoração, E a gente de escolhe a carreira. dedo pessoas que a gente sabe que acrescenta, né, Daiane? E 2024 vai ser ainda mais restrito. Esse ano a gente fez 8 temporadas, né? Ano que vem vai ser metade, então é mais restrito. E dizer que é um prazer para mim estar aqui. Para quem está nos ouvindo, né, para quem vai assistir o podcast ou ouvir o podcast, as nossas redes sociais são Giovanni Borges Arquitetura. Giovanni com 2 N's. E Giovanni Borges Giovanni com Arquitetura. 2 N's e I. Vai lá, segue a gente lá para acompanhar o nosso trabalho. E no mais é que é sempre um prazer para mim estar falando sobre arquitetura, estar falando sobre o meu trabalho, estar falando sobre esse mercado que é muito bacana, né? Eu acho que isso aí só agrega valor para a gente. Estamos presentes. Temos, mas assim, foi um prazer imenso pra gente também, né? Tô super feliz de te rever e temos presentes também. Adoro presentes. Nossos convidados. Ó, aqui os presentes são entregues ao vivo mesmo. Muito Esse é o programa da Sona Automação. Empresa São os nova, Giovanni. patrocinadores. São 3 anos, mas eles são incríveis. O Arthur e o Fred. Muito obrigado, Sona Automação. A Paoli, Clarissa. Muito obrigado, Paoli. E um presente também da Avilarte, da Tanissa. Tem presente, ué. A Village também, muito obrigado. O da Ventura eu fiquei sabendo que vai ser entregue. Aqui? Pessoal, da Ventura. Já era pra você ter entregue. Então, eu não tinha Obrigado, visto. Ventura. Aí. Aí, gente, nossos convidados são tratados assim. Com muito É mimo, né, tanto Thaís? presente que a gente chama mesmo, hein, Não, gente? foi ótimo. Muito obrigada porque eu sei que a sua agenda é super corrida, pra você dispor esse tempinho, porque eu acho assim, foi tão positivo o feedback da primeira temporada que os profissionais começaram a me ligar. Não, eu quero participar, quem não participou. E os novos falou que presente para nós. Porque às vezes eles têm uma certa dificuldade de chegar até vocês, né? Porque agenda, no encontro e tal, não tem acesso. E até para nós, e para mim que está no mercado, né? Para nós que estamos no mercado há muito tempo, é uma troca muito gostosa, né? Demais. Então, que seja a primeira de Fala assim, ao invés de várias. marcar uma reunião, marca um podcast. Não é? Obrigada. Foi Obrigado. Querido, ótimo. muito obrigado. Foi Eu um que prazer te agradeço. receber Prazer é aqui. sempre meu. Foi ótimo. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de finalizar, lógico, sempre os nossos super parceiros. O ERCCast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração e Tintas Lustol. É isso aí. Finalizamos mais um
Foi ótimo. Mas Aguarde o primeiro de 4. E fiquem de olho que ainda vai vir muita gente interessante aqui, né, Thaís? Aguardem os próximos. É isso aí, obrigada, gente. Ah, não esqueça, você não falou hoje, Thaís. Gente, curte. Vai lá, acessa o link, curte. Vamos divulgar esse ARC aqui. Compartilha, manda pros amigos, né, Giovana? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Até.